Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Cidades com guarda municipal poderão acessar os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Atualmente, os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, o FNSP, são destinados prioritariamente à União, aos Estados e ao Distrito Federal. Um novo projeto de lei, o PL 1478 de 2025, em análise no Congresso Nacional, pretende ampliar o alcance desses repasses, permitindo que municípios que contam com guardas municipais também recebam verbas do fundo. De acordo com a proposta, os municípios interessados deverão cumprir exigências semelhantes às aplicadas aos estados, como a elaboração de um plano local de segurança pública. Os recursos poderão ser utilizados na compra de equipamentos, capacitação de agentes e construção de delegacias. A medida tem como objetivo fortalecer o papel das guardas municipais no apoio às ações de prevenção e combate à criminalidade. De acordo com a Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, terão acesso aos recursos do fundo os entes federados que tenham instituído o Plano Local de Segurança Pública e os integrantes do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública Prisionais e sobre Drogas, o SINESP, que cumprirem os prazos estabelecidos pelo órgão competente para o fornecimento de dados e informações ao sistema. O especialista em orçamento público César Lima lembra que desde a reestruturação do fundo em 2019, 50% dos valores são destinados aos planos estaduais de segurança pública, enquanto a outra metade deve ser aplicada fora desse planejamento. No entanto, avalia que ainda existe um descompasso entre o volume de recursos disponíveis e o que de fato chega a ser utilizado. E é interessante ver que nem sempre o que é repassado é executado. Então aí há uma discrepância em relação à execução dos próprios estados, né? Às vezes por conta de processos de compras, esse tipo de coisa. Mas os repasses do fundo têm melhorado bastante desde sua reestruturação no ano de 2019. O projeto de lei 1478 de 2025, que trata dessa ampliação, foi aprovado pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. O texto segue em análise nas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Caso seja aprovado, seguirá para o Senado. Foi vítima de golpe no Pix? Nova regra do Banco Central facilita a devolução imediata. O Banco Central publicou em 4 de setembro uma nova resolução que altera as regras do Pix, o sistema de pagamentos instantâneos que se tornou o mais utilizado do país. A medida aprimora o mecanismo especial de devolução, MED, com o objetivo de ampliar a proteção a vítimas de fraudes, golpes e situações de coerção. A partir de 1º de outubro, o MED passará a funcionar de maneira 100% digital, diretamente dentro dos aplicativos das instituições financeiras. Isso significa que o usuário poderá contestar uma transação suspeita de forma simples, rápida e sem a necessidade de entrar em contato com centrais de atendimento ou abrir protocolos de reclamação. Segundo o Banco Central, a mudança busca tornar o processo de devolução mais ágil e acessível, reduzindo a burocracia e aumentando a eficiência na resposta a incidentes de fraude. Com a atualização, todos os bancos participantes do Pix deverão oferecer a funcionalidade em seus ambientes digitais. O mecanismo funciona como uma espécie de trava de segurança. Quando há indícios de que a transação foi realizada sob fraude ou coação, os valores podem ser bloqueados e analisados, permitindo a devolução ao cliente prejudicado. Outra alteração no MED, prevista na resolução publicada, é a possibilidade de realizar a devolução dos valores a partir de diferentes contas e não apenas daquela que recebeu diretamente o dinheiro da fraude. Até agora, a regra previa que a restituição fosse feita exclusivamente pela conta usada no golpe. O problema é que, na prática, os criminosos costumam transferir rapidamente os recursos recebidos para outras contas, esvaziando a primeira antes mesmo de qualquer contestação do cliente. Com as melhorias, o MED passará a rastrear o caminho percorrido pelo dinheiro. Esses dados serão compartilhados entre as instituições envolvidas, possibilitando a devolução em até 11 dias após a solicitação, segundo o Banco Central.
A nova funcionalidade estará disponível de forma opcional a partir de 23 de novembro e se tornará obrigatória em fevereiro do próximo ano. Em nota, o Banco Central afirmou que espera que com essa medida aumente a identificação de contas usadas para fraudes e a devolução de recursos, desincentivando as fraudes. Segundo a instituição, o compartilhamento dessas informações impedirá ainda o uso dessas contas para novas fraudes. Existente desde 2021, o mecanismo especial de devolução só pode ser usado em caso comprovado de fraudes ou de erros operacionais da instituição financeira. Importante saber que a ferramenta não pode ser usada para desacordos comerciais, casos entre terceiros de boa-fé e envio de Pix para a pessoa errada por erro do próprio usuário pagador, como o erro de digitação de uma chave. FPM. Municípios receberam 4,74 bilhões de reais no primeiro decêndio de setembro. Os mais de 5.500 municípios brasileiros receberam na quarta-feira, dia 10, o primeiro repasse de setembro do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O valor total distribuído soma 4,74 bilhões de reais referente à arrecadação entre os dias 1º e 10 de setembro. O montante representa um aumento de 10,9% em relação ao mesmo período de 2024, quando os municípios receberam 4 bilhões e 276 milhões de reais. Apesar da recuperação na comparação anual, o valor ficou bem abaixo do registrado no primeiro decêndio de agosto deste ano, quando foram repassados 7,3 bilhões de reais, uma queda de 35,1%. Segundo especialistas, esse desempenho mantém a tendência de recuperação do fundo em relação ao ano passado, permitindo que municípios paguem suas contas em dia e realizem investimentos. A transferência é considerada vital para o funcionamento da máquina pública local, especialmente em cidades de pequeno porte, ou seja, cerca de 80% do total no país. Nesses municípios, o FPM é a principal fonte de custeio das despesas correntes, como pagamento de servidores, manutenção de escolas e unidades de saúde, além de investimentos em infraestrutura. O assessor de orçamento César Lima explica que o aumento pode significar melhorias diretas para a população. O aumento do FPM, melhora a qualidade de vida da população, uma vez que esses recursos eles não são carimbados, por assim dizer, e o Executivo Municipal pode tanto fazer investimentos na área de saúde, educação, infraestrutura, como também pode custear esses mesmos serviços para a população, assistência social dentro do município. O estado de São Paulo recebeu o maior volume de recursos neste decêndio, 584 milhões de reais. Entre os municípios que mais se destacam estão Campinas, Bragança Paulista e Araçatuba, todos com um montante de 2,55 milhões de reais. Em Minas Gerais, que aparece logo na sequência com 581 milhões, municípios como Vespasiano, 2,4 milhões de reais, Varginha, 2 milhões e meio, e Ubá, 2,2 milhões de reais, figuram entre os que mais receberam. De acordo com o Tesouro Nacional, 4 cidades estavam bloqueadas de receber o repasse neste decêndio até o dia 7 de setembro. Cabo Frio, no Rio de Janeiro, Brejetuba, no Espírito Santo, Guamaré, no Rio Grande do Norte e Torres, no Rio Grande do Sul. O órgão explica que o bloqueio ocorre quando os municípios possuem débitos com a União, como pendências relacionadas ao PASEP, ao INSS ou a inscrição na dívida ativa. Para regularizar a situação e voltar a receber os recursos, as prefeituras precisam quitar ou renegociar os débitos. PEC dos precatórios é promulgada e prefeituras terão alívio de 50 bilhões de reais ao ano. O Congresso Nacional promulgou na terça-feira, 9 de setembro, a Emenda Constitucional 136, resultado da PEC dos precatórios, PEC 66 de 2023, que altera as regras para a quitação dessas dívidas judiciais e também permite o parcelamento dos débitos previdenciários de estados e municípios. As mudanças podem liberar 12 bilhões e meio de reais para programas sociais e dar fôlego de 50 bilhões anuais às prefeituras. A emenda estabelece que estados, o Distrito Federal e os municípios devem reservar até 5% da receita corrente líquida, RCL, para o pagamento de precatórios. Esse limite poderá ser ultrapassado se houver recursos extras disponíveis.
Caso não façam a reserva, governadores e prefeitos estarão sujeitos a responder por crimes de responsabilidade fiscal e improbidade administrativa, além de sofrerem sanções como suspensão de repasses constitucionais e bloqueio de verbas pela Justiça. A proposta também retira da meta fiscal as dívidas da União com precatórios e autoriza que créditos extraordinários sejam considerados no cálculo de despesas. É essa mudança que, segundo cálculos do governo, deve liberar 12 bilhões e meio de reais para financiar o salário maternidade de trabalhadoras autônomas. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendeu a medida ao afirmar que a nova definição orçamentária dará mais previsibilidade aos gestores municipais e estaduais. Temos a clareza de que esses novos dispositivos constitucionais não resolverão, como num passe de mágica, os graves e recorrentes problemas financeiros dos municípios. Mas eles oferecem uma porta de saída, uma salvação para aqueles que souberem se reorganizar financeiramente e aproveitar esta oportunidade para equacionar as suas contas. Outra mudança relevante foi a substituição da taxa Selic pela correção da inflação acrescida de 2% ao ano nos cálculos das dívidas. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, Paulo Zilkowski, destacou que essa medida garante maior viabilidade no cumprimento das obrigações. Isso não é calote, como estão falando, pelo contrário, é poder pagar. Tem que receber, é uma decisão judicial? Mas o princípio da gestão pública é o princípio da maioria, da população. Tu tem que pagar um precatório, mas esse precatório o prefeito não tem como pagar, porque ele é gigante, ele é alto, então ele tira da onde? Isso que é importante colocar. Então ele tem que tirar do livre dele, que poderia ir para a saúde e educação, para pagar aquilo ali. É o cidadão que está pagando isso muito caro. A emenda ainda autoriza o parcelamento das dívidas com a Previdência Social dos entes federativos em até 25 anos. Os juros ficam limitados a 4% e podem ser reduzidos a zero dependendo do cumprimento dos pagamentos. Para quitar essas dívidas, estados e municípios poderão utilizar, além do dinheiro em caixa, ativos como estatais, imóveis, royalties e cessão de créditos. O prefeito de São Paulo e vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, Ricardo Nunes, ressaltou que a mudança beneficiará diretamente a população. Quando os municípios vão ter condições de readequar o seu fluxo de caixa, podendo colocar recursos na saúde, na educação, na infraestrutura, isso é qualidade de vida para as pessoas. Então essa PEC é uma PEC que ela faz justiça, ela dá para a população uma condição de receber o recurso dos seus impostos e não ficar uma grande parcela desse recurso concentrado em uma única questão. Segundo a estimativa da CNM, os precatórios somados às dívidas previdenciárias dos entes federativos ultrapassam 1,2 trilhão de reais. Com as mudanças, a economia projetada para as prefeituras é de 50 bilhões de reais por ano, uma margem que, segundo lideranças municipais, poderá ser revertida em políticas públicas e investimentos. Histórico: STF condena Bolsonaro e mais 7 por trama golpista. Em um julgamento histórico, a primeira turma do STF condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro por sua participação na trama golpista que tentou subverter o resultado das eleições de 2022. O colegiado formou maioria e, ao final da sessão, concluiu a condenação por 4-1. Acompanharam a condenação o relator Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia, que consolidou a maioria, e Cristiano Zanin, enquanto Luiz Fux divergiu e votou pela absolvição, e chegou a defender a anulação do processo por questão de competência. A definição das penas, a dosimetria, ocorreu na sequência do julgamento e determinou para Bolsonaro uma pena de 27 anos e 3 meses de prisão, além de 124 dias multa no valor de 2 salários mínimos o dia. Aliados do ex-presidente envolvidos na trama receberam penas que variam entre 19 e 26 anos de prisão. Com a decisão, Bolsonaro é considerado culpado por 5 crimes: tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. O ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar, nega as acusações e alega não ter ordenado atos ilegais. Além de Jair Bolsonaro, estão condenados diversos ex-ministros, militares e auxiliares diretos do núcleo central da operação. Entre eles, Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e ex-Casa Civil, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa,
Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e testemunha do processo. Como o ministro Luiz Fux divergiu dos colegas em diversos pontos e a denúncia contra Ramagem não foi totalmente analisada, o julgamento teve diferentes placares. Para condenar Jair Bolsonaro, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira pelos crimes de organização criminosa, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado, o placar foi de 4 votos, Moraes Dino, Carmen e Zanin, a 1, Fux. Para condenar Alexandre Ramagem pelos crimes de organização criminosa, golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o placar também foi 4 votos, Moraes Dino, Carmen e Zanin, a 1, Fux. O processo contra Ramagem, que hoje é deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, sobre dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado, foi suspenso. E para condenar o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e Braga Neto pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o placar foi de 5 votos a 0. Entretanto, em relação a esses dois réus, o placar foi de 4 votos, Moraes Dino, Carmen e Zanin, a 1, Fux, pela condenação nos crimes de organização criminosa, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. A condenação está ligada aos episódios de 2022 e 2023, que incluíram reuniões e documentos produzidos pelo entorno de Bolsonaro, discursos contra o sistema eleitoral e o Supremo, além do ataque de 8 de janeiro de 2023, quando prédios dos 3 poderes foram invadidos por apoiadores radicais em Brasília. A Procuradoria-Geral da República, PGR, acusou que o grupo central da conspiração, liderado por Jair Bolsonaro e composto por 7 ex-ministros e oficiais militares, teria articulado e colocado em prática diversas iniciativas entre 2021 e 2023 com o objetivo de barrar a posse e o exercício do mandato do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Na avaliação dos ministros que se posicionaram pela condenação, o conjunto de evidências reunidas, incluindo transmissões ao vivo, encontros estratégicos, registros documentais, planos de caráter golpista e episódios de violência, demonstra de forma clara uma tentativa real de rompimento da ordem democrática. Apesar da condenação já definida pela primeira turma do STF, os réus ainda não podem ser presos de imediato. Mesmo após a dosimetria das penas, falta ainda a publicação do acórdão e o trânsito em julgado, quando não houver mais recursos. Até lá, eles podem seguir em prisão preventiva ou domiciliar conforme decisão judicial. As defesas ainda podem apresentar recursos que, mesmo sem reverter a condenação, podem atrasar a execução da pena ou alterar o regime de cumprimento. No caso de Bolsonaro, a dosimetria decidiu que a pena será cumprida inicialmente em regime fechado. A condenação abre caminho para a prisão, mas não significa que os condenados possam ser levados imediatamente ao cárcere. O processo ainda seguirá fases jurídicas obrigatórias antes da execução plena da pena. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!